A sociedade é fruto da ação do homem. Se esse homem está descontente com a situação atual e considera essa situação injusta, ele sente uma necessidade de transformação. Procura mostrar sua inconformidade com o que acontece e passa a exigir alternativas. As pessoas têm um ideal, sabem o que querem, mas existe uma grande distância entre o ideal e a sua concretização. Os caminhos são vários. Claro, não são fáceis, mas não devemos desistir de um ideal. Devemos correr o risco e tentar juntar forças, interesses e partir para buscar caminhos que nos mostrem condições efetivas de fazer valer os nossos ideais. Precisamos ser agentes de transformação na sociedade. Precisamos participar. Esse, sem dúvida, é um grande desafio para você que é jovem. Mexer com a estrutura da sociedade. Você não pode se acomodar, isso é certo. Deve sim tomar consciência do que se passa no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no país. A juventude deve se organizar de forma responsável, acabar com essa apatia diante dos problemas sociais. Onde estão as suas expectativas? Onde está o seu lado aventureiro para tentar abrir caminhos? Esse é um bom momento para reflexão. O que somos e o que queremos na sociedade? Bem, falamos um pouco sobre o nosso tema, participação. Agora convido você a seguir atento à nossa aula, participando com interesse e, claro, consciente de que este momento, o momento do estudo da gramática, é básico para o seu desempenho intelectual. Hoje, vamos fazer uma revisão sobre período composto por coordenação e subordinação. Fique ligado. Você sabe que período é a frase organizada em oração ou orações, ou seja, é uma frase constituída de uma ou mais orações. Veja esse parágrafo retirado do texto Necessidade Humana Universal e observe as orações que formam os períodos desse parágrafo. As pessoas participam em sua família, em sua comunidade, no trabalho, na luta política. Os países participam nos foros internacionais, onde se tomam decisões que afetam o destino do mundo. O autor utilizou orações e períodos para organizar suas ideias nesse parágrafo. Você saberia dizer quantas orações e quantos períodos há nesse parágrafo? Observe, neste parágrafo temos 2 períodos. As pessoas participam em sua família, em sua comunidade, no trabalho, na luta política. Aí temos um período simples, porque é formado de uma só oração. Observe que neste período só há uma forma verbal, participam. Veja o segundo período. Os países participam nos foros internacionais, onde se tomam decisões que afetam os destinos do mundo. Você já deve ter notado que é um período composto, porque é formado por mais de uma oração, ou seja, é formado por 3 orações. Observe as formas verbais: participam, tomam, afetam. Agora veja, nesse segundo período, temos uma oração principal. Os países participam nos foros internacionais. As orações são dependentes da principal, são subordinadas à principal. O período é, portanto, composto por subordinação. Agora, observe este período. Ele arregalou os olhos e eu pensei que ia ouvir os desaforos. Veja, temos aí um período composto de 3 orações. A primeira oração, ele arregalou os olhos. A segunda oração, e eu pensei. E por fim, a terceira oração, que ia ouvir os desaforos. Veja as orações. Ele arregalou os olhos e eu pensei
são duas orações coordenadas. Ele arregalou os olhos é a oração coordenada inicial. A segunda oração, e eu pensei, é uma coordenada sindética aditiva, ou seja, nela temos a presença da conjunção coordenativa aditiva e. A última oração é subordinada, que ia ouvir os desaforos. Ela funciona como objeto direto do verbo pensei da oração anterior. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Portanto, esse período é um período composto por coordenação e subordinação. Estudamos como as orações se organizam para formar períodos por quê? Acima de tudo, para na hora da escrita de textos, a gente saber relacionar bem as ideias. Conhecer a classificação das orações também é importante, pois é mais um conhecimento que você adquire. Você estudou nas unidades anteriores esta classificação e tenho certeza de que sabe classificar as orações subordinadas e coordenadas. Hoje, você vai ter a oportunidade de rever e praticar o que aprendeu, fazendo os exercícios propostos no caderno de atividades. Consulte seu manual em caso de dúvidas, mas procure sempre realizar todas as tarefas. Isso, com certeza, vai lhe dar ferramentas para que você escreva cada vez melhor. Bem, chegamos ao final da nossa aula. Lembre-se sempre, participar é o melhor caminho. Até o próximo encontro.